Bom dia, amigos, amigas, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, apresento o programa Dicas de Saúde há alguns anos e estamos aqui para falar de saúde. Eu sou médico clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologista, e o Dicas de Saúde promove saúde, fala de prevenção, conhecer as doenças mais frequentes para aprender a lidar com elas, bons hábitos de vida que promove saúde, atividade física para todas, independente dos limites de cada um, alimentação saudável, sem muitas gorduras, sem muitos açúcares, sem muito sal, evitar os vícios mais danosos como cigarro, excesso de álcool e outras drogas, né? Sempre trazendo temas atuais e, por incrível que pareça, a pandemia não está mais tão frequente quanto as arboviroses. As arboviroses, que é a dengue e a febre chikungunya. A zika também, embora a zika um pouco menos, mas também frequente. Estou aqui com o Robson na operação de som e você pode falar com ele. Está aqui no apoio do programa, você liga 3512-2000 e faz sua pergunta para o nosso convidado de hoje, que veio falar sobre doenças reumáticas, principalmente a chikungunya. A chikungunya pode desenvolver dores nas juntas em muita gente. Então, por isso, está conosco um especialista em reumatologia, um especialista, um estudioso em febre chikungunya. Ele estuda muito chikungunya, escreve, publica, está aqui conosco hoje para falar principalmente sobre chikungunya. Eu me refiro ao Dr. Kennedy Amaral, graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina Estácio, FMJ, pós-graduado em Reumatologia pelo Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde, professor de Medicina da Faculdade Paraíso, FAP, em Araripina. Bom dia, Dr. Kennedy Amaral, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia, professor, bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, eu que agradeço, professor, é uma honra, é um prazer estar aqui contigo, para a gente falar sobre essa doença que tem assolado a nossa região, né? Chikungunya e também as outras doenças reumáticas. É verdade. A gente sofreu muito esses 2 anos e ainda sofremos com a pandemia. Ela não acabou, a Covid. Ontem mesmo, a notificação, né, de perdi até a conta, mas morreu mais de 100 pessoas ontem no Brasil da Covid, o que dá uma média de 106 mortes dia. Ontem foram 90 mortes, mas a média é 106. E a média de mais de 17 mil casos novos por dia de Covid. Porém, a chikungunya e a dengue têm números impressionantes que o Dr. Kennedy aqui vai confirmar comigo. Eu estava vendo aqui para falar com ele sobre esse assunto, que ele é especialista, fazer perguntas para ele, mas eu vi aqui e fiquei de boca aberta, com a estimativa de mais de 600 mil casos de dengue e mais de 25 mil casos de chikungunya e mais de 2.500 casos de zika, estimativa para os próximos meses, fora o que já aconteceu, né? E está acontecendo. Meu Deus. Dr. Kennedy Amaral, a que deve esse surto tão alto dessas arboviroses e principalmente o que está assolando mais, o que as pessoas chegam mais para nos falar é dessas dores articulares, dessa febre associada a dores nas juntas, que provavelmente é a febre chikungunya.
por que está acontecendo tanto nessa época do ano? Professor, nós estamos no período da quadra invernosa, né? Quadra chuvosa aqui na nossa região nordeste. E também existe uma cultura, na verdade até uma necessidade da população de guardar água. Na verdade, depositar água quando a cidade ela não tem um bom abastecimento de água. Eu vejo, por exemplo, a região ali do sertão, do Pernambuco, Salgueiro, Uricuri, aquelas cidades elas têm uma falta de água muito grande. As pessoas às vezes passam 10 dias sem receber água. E assim elas têm que armazenar água, e isso também fornece uma fonte de deposição de ovos do mosquito, que é o mosquito transmissor, nós já conhecemos, que é o Aedes aegypti, né, transmissor da dengue, da zika, da chikungunya. E por isso também são fatores, mas com certeza, professor, a questão também do cuidado da limpeza, né, com a cidade mesmo e com o próprio local de moradia das pessoas. Porque o mosquito, o Aedes aegypti, ele é um mosquito urbano. Às vezes as pessoas não sabem, ele não é um mosquito de zona rural, ele se adaptou muito bem à zona urbana, ou seja, às cidades. Ele é um mosquito que ele tem a capacidade de voo estimado em 300 metros, o que significa dizer que se alguém adquiriu a doença, certamente aquele mosquito ele nasceu no entorno daquela casa. Então, isso fala muito a favor da necessidade da limpeza da cidade, de mutirões de limpeza mesmo, e certamente isso tem contribuído para esse surto. A falta de cuidado, de zelo mesmo com a questão da limpeza urbana. Entendo. E esse mosquito que transmite é o mesmo que transmite a dengue e a zika, né? Isso. Aedes aegypti, é ele mesmo? É ele mesmo. Não tem outro. Tem. E na verdade o chikungunya ele pode ser transmitido por outros tipos também. O Aedes albopictus também. Na verdade são vários. Em cada país existe uma incidência grande de alguns mosquitos. Mas só para se ter uma ideia, o Aedes aegypti ele é uma espécie de mosquito que ele está presente em praticamente todos os continentes. Nas regiões subtropicais, tropicais, você pode encontrar ele. E quando ele não tem, ele deixa um substituto, que é o albopictus e outras espécies também que conseguem transmitir o vírus. Mas com certeza o campeão de transmissão é o Aedes aegypti. E assim, o mesmo mosquito transmite mais de uma dessas 3 arboviroses, ou cada um só transmite uma de cada vez? Não, já foi comprovado, inclusive, já foi publicado casos em que o mesmo mosquito consegue transmitir as 3 doenças simultaneamente. Puxa. Eu tenho recebido, inclusive, a semana, tem umas 2 semanas, uma senhora de 90 e poucos anos, 92 anos, que ela adquiriu dengue e chikungunya agora, ao mesmo tempo. Então, certamente ela foi picada pelo mesmo mosquito que transmitiu as 2 doenças. Tá bem, graças a Deus, mas ela teve essa infecção, essa co-infecção. E é interessante, professor, que o mesmo mosquito ele consegue infectar mais de uma pessoa na mesma casa também. Já foi comprovado que ele pode picar o pai, depois a mãe, o filho, e conseguir transmitir. Porque eu também não sei se as pessoas sabem, mas a fêmea do mosquito é que tem esse hábito de se alimentar de sangue. O macho não. O macho do mosquito ele se alimenta de plantas, de frutas. Mas a fêmea ela precisa do sangue humano para poder alimentar os ovos, que ela vai fazer a reprodução. E o macho não necessita, obviamente. Eles têm preferência pelo ser humano, porque eles poderiam também picar animais, né, isso no pasto, mas eles se adaptaram muito ao sangue humano. Então, eu até falo, essa pandemia de coronavírus, a gente tem uma dificuldade de debelar, porque a transmissão ela é feita através do ar, não é isso? De fômito, a gente pega no local que está contaminado, mas essas doenças como dengue, zika e chikungunya, elas necessitam apenas de uma higiene mínima. E o mosquito, ele tem um ciclo de reprodução de mais ou menos 10 dias. Então, se nós tirarmos apenas 10 minutos por semana, agora, quando terminar o programa, às 9h10. 10 minutinhos, vai lá no quintal, faz aquela limpeza básica, estimula o vizinho que está ali, eu faço também aí, bacana, vamos fazer essa limpeza. A gente já consegue quebrar o ciclo de reprodução do mosquito. Então, aqueles mosquitos que iriam nascer, aqueles ovos depositados, eles já não vão mais nascer, não vão picar outras pessoas e transmitir a doença. Nós conseguimos, ao longo de algumas semanas, debelar o surto.
Então veja que envolve muita participação da comunidade e do setor público também na limpeza de matagais, na limpeza de lixos acumulados pela rua. É uma questão realmente de higiene. Certamente uma cidade que tem uma boa higiene urbana é uma cidade que não tem surtos. Pode ter um caso ou outro, mas surtos, como nós estamos vendo agora, certamente são resultado de má limpeza urbana. Então o poder público ele tem que entrar junto. Mesmo forte com campanhas e com ações, não só com campanhas. Interessante, muito interessante. Então, participação de cada pessoa, da comunidade e do poder público. As doenças viróticas, elas são diferentes. É o mesmo agente, o vírus, ele é uma partícula viva que sequer tem célula, né, formada. Como tem, por exemplo, a bactéria, o vírus nem célula tem só um núcleo, né? Capsídeo, uma cápsula. Mínima. Um código genético. E causa todas essas doenças que tem mais vírus do que as outras coisas no mundo, do que ser humano, do que tudo. Cada virose, por exemplo, vírus de hepatite, você só tem uma vez na vida A, só tem uma vez na vida B, só tem uma vez na vida C. Já essa coronavírus, do Covid, você pode ter várias vezes. Isso. Não é? A dengue, eu lembro que falavam de 4 tipos, né, de dengue. Isso, exatamente. 4 tipos. E a chikungunya? Quantas vezes a gente pode pegar essa febre chikungunya? Agora nós vamos entrar numa questão polêmica. Se você entrar na internet, vocês vão ver inclusive especialistas falando que só se pode adquirir a doença chikungunya uma vez. Eu estou aqui para provar que isso não é verdade. Não é verdade. Porque eu tenho atendido muitos pacientes que já tiveram chikungunya em um surto. Aqui a região não passou por um surto tão intenso em 2016 como a região ali do Araripe pernambucano, do sertão pernambucano. Eu vivenciei isso porque eu recebi muitos pacientes um ano depois com a doença crônica. E eu estou vendo pacientes que estão sendo contaminados novamente pelo chikungunya vírus. O que é que os estudos mostram? Que aquelas células T de memória, professor, aquelas células que adquirem a memória imunológica, que de fato, em tese, protegeriam o paciente de uma nova infecção, elas perduram por 1 a 2 anos. Ou seja, em tese, em teoria, o paciente estaria livre de uma infecção em 1 ou 2 anos. Então, sim, 1 ou 2 anos, então, depois disso, certamente ele poderia se reinfectar. E é isso que eu estou vendo, né? Alguns pacientes que estão se reinfectando mesmo pelo vírus. E são coisas que a gente percebe pela prática. Às vezes, um centro estuda a doença, um cientista, um especialista estuda aquela doença, mas não teve tanto contato. Professor, só nesses últimos 60 dias eu atendi cerca de 200 pacientes com chikungunya. E eu não atendo pronto atendimento, eu não atendo hospital. Eu não atendo emergência e urgência, eu atendo consultório de reumatologia. Então você imagina 200 pacientes em cerca de 2 meses, chegando para você depois de 2, 3 meses ainda com dor, na cadeira de rodas, como eu recebi ontem. Então a gente percebe que na prática nem sempre é igual ao que se diz na teoria. Então são pacientes que estão sim se reinfectando. Então não é só uma vez, depois de algum tempo pode pegar novamente, que pena, né? O Dr. Kennedy Amaral, ele é médico reumatologista, mas ele focou, ele estuda, ele sabe tudo sobre o chikungunya vírus. E por isso que ele atendeu em pouco tempo, né, 200 pessoas com chikungunya. Quer dizer, é realmente uma experiência larga, muito bom para fazer estudos, né, publicar. Sim, isso é muito importante, né? Existia uma doença que era conhecida no mundo todo por Trypanosoma cruzi, ou tripozonosamiase. E um brasileiro, Carlos Chagas, estudou tanto essa doença que mudou de nome, a doença de Chagas. Verdade. Então, olha aí, é um campo vasto, um campo que você está percorrendo, que pode trazer muitos ensinamentos a toda a sociedade e toda a comunidade médica, o estudo desse vírus chikungunya. Então, vá em frente, Dr. Kennedy, parabéns por ter feito essa bandeira na sua vida, ter decidido escolher uma coisa para estudar bem, porque a medicina é assim. Você veja os ortopedistas, né? Sim. Um é médico de mão, outro é médico de pé, Verdade, de joelho.
E a gente acha interessante, engraçado, mas é porque ele faz bem aquilo, né? Isso. Quem quer fazer tudo, faz mais ou menos tudo. E quem faz bem uma coisa é o especialista na coisa, verdade. né? Então, é muito importante essa sua dedicação ao estudo do chikungunya vírus. A gente ainda está tentando colocar aqui a live, são problemas técnicos, nem sempre é possível. Vamos ver se a gente ainda consegue no Facebook. Esse programa, se você quiser que alguém que não sabe o que está passando assista, ele fica gravado. Se tiver a live, ele fica, né, no Facebook. Se também o Dr. Ken está fazendo aqui uma gravação, o Instagram, né? Instagram. Muito bem, o Instagram também fica gravado Kennedy no Amaral. Instagram. Qual é o endereço do seu Instagram? @Dr. Kennedy Amaral. Pronto, @Dr. Kennedy Amaral, você pode assistir no Instagram, muito bem. Tem também nossas redes sociais, nós temos os podcasts no YouTube, tanto é o podcast Dicas de Saúde, quanto é o podcast Gastroclínica Vasconcelos, eles também, agora é só para ouvir, né? No caso do Instagram, Dr. Kennedy, você vai vê-lo, né? E no caso do YouTube, você só vai ouvir o programa de rádio. Como também tem o site do radialista Tony Santos. Tony Santos é o radialista que faz o programa O Som do Brasil, domingo à tarde, aqui na FM Padre Cícero. O nome do site do Tony é clubesintonia.com. clubesintonia.com. Nesse site tem o link do Dicas de Saúde, 4 programas fica. Quando entra um novo, quando entrar o de hoje, aí sai o mais antigo, né? Mas fica sempre por algum tempo, um mês mais ou menos, fica 4 programas gravados também em podcast para você ouvir em outro momento, indicar para um parente seu que está perdendo, que está dormindo nessa hora, né? Essa hora, a maioria das pessoas eu acho que estão dormindo. E também pessoas que moram em outros estados, né? Pessoas que moram até em outros países, você pode passar a informação de que vai ficar alguma coisa nas redes sociais sobre essa entrevista tão importante com um especialista em chikungunya vírus e um reumatologista, porque o grande problema da chikungunya são as sequelas, né, reumáticas. Pelo menos é isso que a gente vê. Claro que, como todas as outras viroses, ela é sistêmica, ela pega o corpo todo, a febre, a dor no corpo todo. Aliás, o Dr. Kennedy vai falar agora. Quando que a gente suspeita que está com essa chikungunya? Já que ela é uma virose tão parecida com as outras, até com a Covid, até com a influenza, as outras viroses, a própria dengue, a própria zika. Quando que o médico, primeiro, diz que é uma virose e segundo diz, pode ser chikungunya? Eu costumo dizer o seguinte, chikungunya é inesquecível. Quem tem chikungunya não esquece. Professor, a pessoa que tem chikungunya, ela vai lembrar do dia que teve, da hora que teve, talvez até da fase da lua que estava naquele dia. Porque ela é uma doença, realmente ela é inesquecível. Geralmente o médico vai suspeitar de um caso de chikungunya quando o paciente, quando está se vivendo um surto, existe, na verdade, uma suspeita clínica e epidemiológica. O que é que significa isso? Quando se estão vivenciando os novos casos de uma doença, porque realmente, se o chikungunya for numa forma branda, ele se parece um pouco com a dengue, com outros tipos de virose. O paciente vai sentir um pouco de febre, mal-estar, aquele racho cutâneo, aquela vermelhidão com coceira, às vezes vômito e diarreia. Então, ela é comum às outras viroses, né? São sintomas comuns. Porém, na forma, aquela forma mais franca da doença, aquela forma mais comum, em que o paciente evolui com muita dor nas articulações, febre alta, ela é inconfundível, porque ela é uma doença que ela debilita mesmo o paciente. Então, é aquele paciente que está aqui sentado, almoçando, conversando com os amigos, quando vai pisar no chão, é como se tivesse, às vezes tem paciente que diz assim, eu achei que eu tivesse quebrado meu tornozelo quando eu pisei, ou que eu tivesse pisado uma faca, alguma coisa que tenha perfurado minha perna, porque a dor é intensa, e ele começa a, de repente, sentir dor nas articulações, já começa o mal-estar, febre, vômito, coceira pelo corpo, que é o prurido, a vermelhidão. Então ele evolui muito rápido para uma forma debilitante da doença. Ele está bem hoje,
Daqui a pouco, é como eu ouvi uma senhora dizendo, eu fui para a igreja, ajoelhei para rezar. Quando eu fui levantar, eu já não conseguia mais. Então é em questões de minutos que a doença ela começa a se manifestar. Ela é um pouco diferente da dengue nesse sentido. Você lembra, às vezes, eu acho que todo mundo já deve ter tido dengue ou conhece alguém que teve dengue. A dengue ela é mais uma doença que causa dor muscular. Aquele paciente que reclama mais dor atrás dos olhos, fadiga, indisposição e dor na musculatura. Chikungunya não, ele causa mais dor nas articulações. Ele é um vírus que a gente chama dele de artritogênico. Ele tem preferência pelas articulações, ele tem um trofismo. Na verdade, a gente chama trofismo, ele busca se depositar nas articulações e aí causar tanta dor. Mas tem uma questão também, professor, que a gente deveria salientar aqui, é que chikungunya mata também. Só aqui no Ceará já são 9 casos de óbitos. Se não me engano, foram 4 na Barbalha, ou Juazeiro, e 2 na Barbalha. E se você pegar o boletim epidemiológico do Brasil, até essa semana, Juazeiro ele está em primeiro lugar. No Brasil? No Brasil. Meu Deus. Juazeiro está em primeiro lugar, o Crato está em terceiro, Barbalha está em quarto e Salgueiro, no Pernambuco, em quinto. Juntando Barbalha, Juazeiro e Crato, você já tem mais casos de chikungunya notificados do que em toda a região sudeste, sul e centro-oeste, juntas. Que coisa. Ou não se está notificando os casos nessas outras regiões, ou realmente a gente está vivenciando algo fora do comum. Nesse local que tem, a nível nacional, eles falam o número já de óbitos? Sim, são 9 aqui no estado do Ceará. No Brasil, salvo engano, são 12. Então a gente está disparado. Vida, meu Deus do céu, que coisa. Eu lembro quando estava na Covid, que não chegava aqui, não chegava, e o pessoal dizia, Padre Cícero estava nos protegendo, tudo. Aí de repente, quando chegou, saiu um relatório nacional por cidade, e Juazeiro por habitante era a cidade que mais tinha coronavírus. Proporcionalmente. Que coisa. Quer dizer, alguma coisa está errada, né? Ou a falta de uma higiene, de um melhor saneamento básico, melhor trabalho do gestor, da gestão municipal, né? De saúde, de limpeza, né? Limpeza pública. E também os hábitos das pessoas, né? Que nem sempre são adequadas. Mas nós vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Robson. Depois a gente volta continuar essa entrevista com o Dr. Kennedy Amaral, médico reumatologista, falando inicialmente sobre chikungunya, depois ele vai falar